Glória a Deus, bom dia, Shalom. Glória a Deus, bom dia, Shalom. Pode orar, né? Pai, em nome de Jesus, em tua Glória a presença é onde Deus. queremos estar. Senhor, tu és tão agradável, Senhor, tu és tão bom, Rei da Glória, Glória a Deus. tão misericordioso, Senhor, tão lindo. Como diz o Cirilo, tu és tão envolvente, Senhor, e a tua fragrância em nós é bálsamo de vida, Pai. Então vem, Senhor, em nome de Jesus, e atua neste lugar, Senhor, traz o teu aroma suave, Senhor, para que a tua presença quebre a força dos nossos inimigos, Pai. Confiamos em ti, confiamos no teu amor, confiamos no Cristo vivo, confiamos no teu Espírito Santo, o qual nos foi dado por selo de garantia de que tu virás nos buscar. Em nome de Jesus. Amém e amém, graças a Deus. Amém? Amém, glória a Deus. Você primeiro? Irmãos, aqui que nós escrevemos aqui no comecinho, Deus deixa dias, festas, dos tempos e estações. Então, o que que Deus começou a falar com as nossas vidas? Que, na verdade, nós precisamos entender que isso não são rituais, que não são coisas que vão começar a funcionar no automático, que elas vão trazer uma atmosfera de coisas religiosas, enfim, toda essa movimentação, ela tem que ser muito viva, ela tem que ter muita presença, ela tem que ter muito entendimento do que nós estamos fazendo, porque senão nós vamos tornando essas coisas comuns. Sim. E a Páscoa nunca vai ser comum. Sempre vai Aleluia. estabelecer um livramento, sempre vai estabelecer uma festa, sempre vai estabelecer um agradecimento. Sempre nós teremos que ter uma cultura dentro da Páscoa, onde verdadeiramente aquilo que é apresentado, o Cordeiro de Deus, o livramento da morte, e toda aquela logística que envolveu a Páscoa, ela tem que ser celebrada todo ano de uma forma bem lúcida, bem real e com bastante vida. Aleluia. Então, não só a Páscoa, como todas as festas, Deus espera que nós tenhamos um temor no sentido de nos entregarmos a isso por obediência, entendendo que se Ele instituiu isso, é o melhor para nós. E aqui está escrito nesse começo a respeito das frutas. Eu comecei a lembrar um pouco da minha infância e fazer uma comparação. Então, na minha cidade aqui, né, eu com 6, 5 anos, tinha exatamente a época da poncã, a época da uva, a época da melancia, a época do abacaxi, a época de algumas frutas que eram aquele tempo, o milho verde. E depois, com o passar do tempo, isso as pessoas foram cultivando para a gente ter isso todo dia. Então você vai no mercado hoje, você vai encontrar todas essas frutas. O problema é que essas frutas elas perderam aquele glamour para nós, elas perderam aquela graça. Primeiro que as coisas estão, infelizmente, muito ruins, muito mexidas, alteradas, elas estão sem sabor, elas estão. Ontem mesmo eu comprei uma tangerina para minha esposa, ela falou assim, tá verde e por dentro já e vai comer já tá com gosto de passada, mais um pouquinho tinha que jogar fora. Então as coisas estão perdendo realmente assim Sim. a essência, porque elas estão sendo feitas fora de época, na marra, por costume, porque tem que ter, tem que vender, tem que ganhar dinheiro. E nós podemos transformar as festas do Senhor, e nós podemos transformar essa vida de Deus numa coisa que não tem que fazer, porque agora tem que obedecer, porque está escrito, porque o apóstolo ensinou, porque o pastor Alexandre e a pastora Fátima estão ensinando, porque eu também já sei ensinar, e eu aprendi, vamos fazer, e isso aí não vai ter vida. Nós vamos perder o sabor daquilo, vamos perder os nutrientes daquilo, aquela expectativa de quando vai chegar aquela caixa de uva. Então, quando chegava a primeira caixa de uva na minha casa, no final de um outro ano, era uma coisa espetacular. Minha mãe lavava aqueles cachos de uva, colocava no prato para cada um, a gente sentava, tinha um momento ali junto e a gente ia chupar uva. Depois de um ano, isso ia acontecer de novo. Então, era uma coisa tremenda. Sim. Agora, na verdade, essas festas elas têm que andar por essa vertente. Nós temos que ter essa linha de raciocínio. Celebrar, extrair, festejar o máximo delas agora e ter uma expectativa, uma vontade, um desejo que o ano que vem ela volte e que nós tenhamos de novo afinidade com isso e entremos nessa manifestação, comamos e nos alimentemos disso para que verdadeiramente nós absorvamos dessa festa o máximo possível da presença, da glória,
dos nutrientes do céu, para que nós nos fortaleçamos e caminhemos mais um ano. E aí depois vai chegar de novo, e Deus vai renovar todas essas forças, vai trazer de novo todo esse entendimento, um entendimento renovado, transformado, e nós vamos de novo. Então, todo ano. Então, cuidado com aquilo que vai acostumando, aquilo que já vai se tornando comum, aquilo que já faz parte. Ah, agora a Páscoa eu já sei o que acontece, tem a erva amarga, tem a salmoura, tem os 4 cálices de suco, vai comer um pedacinho do cordeiro, nós vamos assistir lá com o pastor Alexandre, com a pastora Fátima, vamos assistir também com o apóstolo Éder, e vai ser uma benção, eu vou fazer aqui na minha casa. Então, se começar a entrar por esse caminho, nós vamos ter problema. Sim, Então nós vamos ter que ter essa consciência que, na verdade, o, a entrega que nós vamos fazer e a forma que nós vamos entrar nisso é que vai fazer diferença. Porque tem um monte de gente participando disso faz um tempão que não está acontecendo nada. Aí sim, às vezes a pessoa fala assim: ah, eu participei disso, mas não teve graça nenhuma para mim. Não teve graça porque você tornou isso comum. Não teve graça porque você está tendo isso como um ritual, como algo, eu tenho que obedecer porque é uma festa. Você não tem que obedecer porque é uma festa, você tem que crer na manifestação, na atmosfera, naquilo que está liberado de ambiente espiritual nessa festa, tomar posse disso, e isso vai fazer a diferença. Aí você vai sentir sim, essa força, esse nutriente, essa força desse alimento fazendo diferença na tua vida. sim, Agora, se a gente fizer as coisas por fazer, por costume, por ritual, por qualquer coisa, nós não vamos sentir diferença nenhuma mesmo. Porque aí, na verdade, é como tudo na vida, que você acostuma fazer. Você fica festejando todo dia que você lava a louça? Eu festejo, porque eu não bato bem na cabeça, né? Eu começo a conversar com as louças, eu vejo aquelas louças lá na pia, e eu sei que eu que tenho que lavar mesmo, então eu falo, louças lindas, louças maravilhosas, daqui a pouco eu vou lavar vocês, e eu converso com ela. Mas, no geral, a louça você vai lá, lava no automático, coloca lá para escorrer e acabou. Não sim. tem muito o que fazer. Lavar louça, lavar roupa, varrer a casa. Se tornaram as tarefas do dia a dia normais. Você não fica envolvido com aquilo. E nós podemos tornar as festas do Senhor como uma coisa normal, no automático. Vai lá, lavei a louça, coloquei lá. Sujou de novo, lavei de novo, coloquei lá. Isso não vai funcionar nunca, nunca jamais. E às vezes vão tornar as festas do Senhor cansativas, não é? Porque nós falamos, ah, Senhor, nós descansamos dessa história de festa, 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 como se não mudasse nada, não é? E é como o pastor Alexandre falou, é porque nós não temos o entendimento revelado do que essas festas deveriam proporcionar de vida para nós. Amém? É só isso. Então eu queria aqui que essa primeira parte aqui é o que foi falado. Então, nós precisamos fazer com que isso realmente não seja enfadonho, cansativo, enjoativo, tudo dentro dessa atmosfera, onde nós vamos chegando àquela data e falar assim, ah, de novo, vai ter que fazer tudo esse negócio. Então, porque já perdeu o sentido para você. Se nós chegarmos nesse ponto, daquela coisa que começar a trazer essa atmosfera de peso. Então, por quê? Porque ficou a religião, você é obrigado a fazer, não tem como escapar, aí eu vou ter que mandar uma oferta. Não, você não tem que nada. Entenda isso na tua vida, você não tem que nada. Você tem no sentido de ter um temor de obediência e saber que isso é o melhor que Deus tem para a tua vida, aí você entra nisso porque você acreditou naquilo. Agora, não tem de obrigatoriedade imposta por liderança, por igreja, por Deus, por qualquer lugar que você queira pensar, isso não vai funcionar. Porque vai nos tornar robóticos, automáticos. Isso aí Deus não recebe, porque não tem vida. E Deus vai receber coisa que tenha vida. O que chama a atenção de Deus é quando nós entregamos alguma coisa para Ele que tem cheiro, que tem sabor, que tem presença, que tem entrega, que tem adoração. Que Ele é nisso que ele se apega. Agora, uma coisa plastificada, artificial, Deus olha para aquilo e ele não tem identificação com aquilo, porque Deus é tudo muito natural, muito muito vivo, muito fresco. Imagina Deus se alimentando de uma fruta já meia, ele não tem como. Então, para ele é tudo muito, você tem que ser muito fresco. Sabe aquela fruta que você olha, aquela comida que você olha e fala assim, nossa, vou comer agora um arroz e feijão fresquinho. Às vezes é só um arroz e feijão que nós temos para comer. E graças a Deus, quando nós temos um arroz e feijão para comer.
fresquinho. Nós já comemos só arroz e feijão. E é uma bênção. Porque você fala assim, cara, eu tenho essa comida aqui. Então Deus quer olhar para mim e para você, e esse arroz e feijão fresquinho. Às vezes você não consegue se entregar muito, assim, ser aquele prato, arroz, feijão, aquele bife suculento, aquelas fritas maravilhosas, falar, ó, um bifinho hoje. Mas um arroz, feijão fresquinho, com essência, é melhor do que você querer ser um prato muito chique e não ter vida. É melhor do que você querer ser aquele bife suculento, que você não tem essência para entregar. Pastor, o que eu tenho de essência para entregar hoje é um arroz, feijão fresquinho. Entrega isso. Cheio de vitamina. Entrega isso. Se você consegue hoje ter um arroz, feijão fresquinho, ótimo. Deus vai se alimentar de você, vai ficar feliz, vai trazer nutriente e vai ser uma bênção. Ah, mas o apóstolo já entrega tanta coisa. Ah, a pastora não sei quem, a irmã. Ah, aquela irmã tem um quebrantamento. Irmã, é a irmã, você não é a irmã. Você não é o apóstolo, você não é a pastora, você é você. Então, o que você tem para entregar, entrega com essência, com vida, que Deus vai estar recebendo. E descansa nisso. Ontem nós estávamos com uma irmã um pouquinho conversando, né? E a minha esposa, na verdade, estava conversando com ela, e eu acabei entrando na conversa e falei meio de longe, principalmente no campo da comparação. Então, o que acontece? A gente começa a entrar num ambiente que, se a gente comparar, é uma porcaria. Porque a gente compara, ou a gente vai ser melhor, ou a gente vai ser pior. Geralmente vai acontecer isso. Então, o que que vai acontecer? Se você faz o seu arroz, se você é um arroz e feijão fresquinho, mas você dá uma olhadinha de lado e vê alguém que é uma coisa mais suculenta, você fala, eu não vou nem apresentar isso. E você desanima. E se você é um arroz e feijão fresquinho e você olha o outro é só um arrozinho, você fala, eu sou melhor que ele. Agora Deus vai. Entendeu? Aquela manifestação de Lia mesmo. Olhava para Raquel, útero seco. Agora ele vai me amar. Aí ela pegava aquilo e ia até Jacó, agora ele vai me amar. Não era por aí. Não é assim que Deus vai funcionar. Então pega o teu arroz e feijão fresquinho que você é e vai, sem olhar nem para o suculento, nem para quem tem mais, nem para quem tem menos. Deus está esperando que você seja só você. Ah, pastor, mas o que que Deus quer de mim então? Que você seja autêntica, Aleluia. que você seja você, que você flua e entregue aquilo que você tem. Só isso. Para de inventar moda. Para de ser falso humilde, falar assim, ah, eu não sou aquele negocinho. Irmão, esse negócio de falso humilde é uma coisa muito complicada. Às vezes a gente sabe do potencial da pessoa, às vezes a gente, como liderança, a gente sofre com isso. Porque você vai na pessoa com uma certeza absoluta que a pessoa já está fluindo numa atmosfera, que ela já tem o que entregar, que ela já tem o que fazer. E você sabe que isso já é possível. Mas aí a pessoa entra nessa falsa humildade. Ah, eu não me vejo assim. Ah, eu acho que isso aí não é para mim. Eu creio que. Entendeu? Então, para com essa conversa mole dessa falsa humildade, de que isso aí é feio. Sim. É feio. Então, assume quem você é. Então, se Deus te deu, te deu. Então, se você tem uma liderança séria, idônea, que está falando para você, ó, você já está construído nisso daqui, aí você pode ter outros tipos de problema para colocar aquilo para funcionar. E isso nós respeitamos. Agora, essa falsa humildade é chato. Diante dos homens, que são autoridades sobre a tua vida, e diante de Deus também, que Deus está falando, poxa, eu dei para você e está fazendo graça. Então, saia desses ambientes de falsa humildade. E também saia dos ambientes de achar que você é a coisa mais maravilhosa do mundo, que a palavra que sai da sua boca vai salvar toda a humanidade vindoura e do passado e tudo, e você é Jesus Cristo melhorado. Então, fica na sua, flua no que você tem, entrega o seu fruto, seja autêntico, seja realmente uma coisa viva, um sabor, que tenha essência, e é isso aí que vai dar certo nas nossas vidas. Amém? Pastora Fátima na área, em nome de Jesus. Amém. Então, amados, é uma das coisas aqui que precisamos deixar bem, bem claro. Tanto a superioridade como a inferioridade, elas procedem de um lugar só, do orgulho. E se nós pararmos de andar na comparação, que Paulo fala, olha, a comparação já é perfeita derrota. Então, precisamos pôr isso no nosso coração.
Se eu me comparar, porque eu sou mais baixinha, mais gordinha, tenho o cabelo arrepiadinho, tá tudo aqui por fazer, né? Os branquinhos do cabelo. Aí ela tá com o cabelo perfeito, e agora, tal? Esse tipo de coisa, amados, vamos colocar aí dentro do nosso cuidado pessoal, não vou colocar vaidade, mas vou colocar dentro do nosso cuidado pessoal. O que acontece? A comparação pode nos levar à perfeita derrota. Então, se nós deixarmos de nos comparar, sabe o que vai acontecer? O fundamento da inveja vai começar a desaparecer da nossa vida. Por que temos inveja? Porque comparamos. Ele tem, eu não tenho. Ela tem, eu não tenho. Estamos nos comparando, às vezes, por ser, né? O que eu sou, o que ela é. O que ele tem, o que ela tem. O que eu posso, o que ele pode. Então, a comparação, ela deve ser extirpada na nossa vida, porque ela é insuflada por Satanás, seus demônios, porque ele estava sempre se comparando a Deus. Se você olhar lá em Isaías 14, você vai ver quantas vezes, por 5 vezes, ele se comparou a Deus e se colocou acima de Deus. Então, precisamos ter esse cuidado. E se nós nos colocarmos por inferiores, também é a mesma coisa, porque quando formos, veja bem, olha o fundamento, quando estivermos num lugar que podemos, que somos e que temos, nós vamos subir. Então, simplesmente vem do mesmo lugar. Simplesmente porque não alcançamos aquele patamar que desejamos, então estamos com aquela, como o pastor Alexandre falou, aquela falsa humildade, porque assim que nós conseguimos um patamar um pouquinho melhor, nós estaremos na superioridade. Então, que a comparação caia por terra das nossas vidas, amém? Outra coisa que eu gostaria de falar é que, por que estamos falando dessas coisas, amados? Porque estamos nos preparando para a Páscoa. Estamos nos preparando para receber o Cordeiro que vai não apenas nos proteger da morte, mas vai tirar os nossos pecados. Então, o Cordeiro, naquela época, o Senhor cobriu do espírito da morte, do anjo da morte passando ali naquelas casas. Mas, quando vamos receber o Cordeiro, ele não apenas nos cobre da morte, mas ele também é como um alvejante que começa a nos clarear e nos limpar do pecado. Nós vamos receber esse Cordeiro. Então, desde agora, poderemos apresentar o nosso coração. Porque o que abre a porta do reino? Arrependei-vos, porque vos é chegado o reino de Deus. Então, é por isso que estamos aqui, por esses dias, até chegar a Páscoa, nós estamos nos preparando para recebermos o reino de Deus, através de um arrependimento sincero, contrito, através de sabermos o que estamos fazendo. Não estamos aqui para nos assentarmos a uma mesa, como o pastor Alexandre falou, com alguns pratos, com alguns cálices, com algumas comidas, para fazermos um ritual cerimonial ao Senhor. Não, nós estamos aqui para fazer um ato profético, em gratidão àquilo que Ele nos entregou. Nós não vamos fazer nada para impressioná-lo, no sentido de que, olha o que eu estou fazendo. Nós estaremos apresentando para Deus. Deus, nós aceitamos o sacrifício da cruz e hoje queremos lembrar diante de Ti, em memória, de que Tu és o nosso Deus, Tu és perfeito, Tu és misericordioso, Tu és bom, Tu achaste sobre nós a Tua graça e resolveste mandar o Teu Filho amado Jesus para me salvar. E obrigada, porque hoje eu posso celebrar e deixar um cheiro no meu nariz, eu posso deixar uma marca no meu ouvido, como o pastor Alexandre falou. Quando chegava dezembro, na época do Natal, nós ficávamos de ouvido, porque passava aqueles caminhões cheios de caixa de uva, anunciando a uva, uva, uva. Todo mundo saía correndo para comprar a sua caixa de uva, ou íamos no mercado com aquela esperança de que a uva já estivesse lá. Ai, mãe, quando vai chegar a uva? Panetone, não é? Quando vai chegar o panetone? Nossa, que delícia, queremos comer panetone. Então, por quê? Porque havia algo, estou falando de comida, amados, mas nós vamos chegar a uma mesa celestial. Então, quando vai chegar o corpo do Cordeiro para que eu coma? Quando vai manifestar a realidade do Cristo vivo dentro de mim, para que eu saiba que eu entrei num novo reino, que eu saí da minha miséria, que eu saí do tempo da fome, que eu entrei no tempo da abundância de Deus, a escassez foi sendo deixada para trás. É disso que Deus está falando. Quando nós nos assentarmos à mesa com o Cordeiro Santo, que tira os pecados do mundo, é esse tipo de memória que temos que ter. Não é um ritual, não é um amuleto, porque nós estamos ouvindo o apóstolo falar nas suas aulas, não é um amuleto, não é o cerimonial, mas a vida que recebemos daquela atitude de falar para Deus, eu tenho memória do que tu fizeste para mim na cruz.
Eu tenho memória que eu preciso estar sem fermento. Eu tenho memória, Senhor, de que aquilo que tu fizeste para mim na cruz é tão tremendo que daqui a pouco tu vais enviar a tua palavra, conforme Moisés desceu do monte com as 2 tábuas da lei. Então nós vamos fazer um memorial diante de Deus de cada feito. Não é um registro, calendário não é um registro, cada feito grandioso do Senhor eu estou celebrando. E assim nós vamos sair daquela mentalidade aqui, ó, para sairmos da religiosidade e dos rituais idolátricos e entremos na presença. Então são coisas totalmente diferentes. Não podemos entrar com aquele coração sem envolvimento com as realidades espirituais. Não são os elementos que fazem a diferença na minha vida, mas como eu recebo a presença de Deus manifestada nesses elementos. Olha, Senhor, a tua presença está aqui como ato profético. Amados, a idolatria, ela pode se formar dentro da casa do Senhor. Então eu vou olhar hoje a Páscoa do Senhor e fazermos um ritual totalmente idólatra ao Senhor, porque estamos idolatrando os elementos que estão sendo colocados na mesa. A salmoura, a erva amarga, o pedaço do cordeiro que vamos comer, podemos idolatrar tudo isso. Ai, é como um amuleto, é como um talismã, que nós estamos ali esfregando as mãos e falando, agora vai dar certo. Deus não está falando isso. Eu tenho uma essência para você. Eu tenho um poder para te dar através dessa realidade a qual você vai comungar comigo. Eu te dou uma memória e você me faz uma memória. É um relacionamento de memória para nós e para Deus. É um relacionamento de vida, de intimidade. Nós passamos por 7 dias quebrando a força dos altares falsos, altares que acabaram na religiosidade, altares que acabaram ali na 7ª igreja, a igreja de Laodiceia, onde Deus estava para fora, o Cristo vivo estava para fora. Mas agora ele está falando, estou à porta e bato, venha cear comigo, venha comungar comigo. Então fizemos esses 6 dias de confronto com esse tipo de altares nos lugares altos. Para quê? Para que a religiosidade seja denunciada e extirpada do nosso coração. E nós, infelizmente, nós brasileiros, eu não sei se no resto do mundo é assim, mas nós brasileiros temos uma alma idólatra, uma alma mágica, feiticeira. E nós queremos muito, mas agregar coisas à nossa fé. E o Senhor está falando, tire as coisas, viva a essência de todas as coisas. A essência da Páscoa, da celebração da Páscoa, é a morte do Cordeiro, o livramento daquilo que o adversário tinha já na sua mão como algo definitivo. Deus não virá mais atrás dos homens. E Deus falou, eu tenho uma mesa preparada, um caminho novo para eles, e vou ensiná-los a celebrar isso de acordo com o meu espírito. Depois, amados, porque colocamos o Salmo 20. Olha aqui. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele lhe responderá do seu santo céu com a vitoriosa força de sua destra. Aí vem lá. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor. Temos falado, pegue Cristo, a realidade, e coloque no Velho Testamento. Ele é a realidade. Então, nós não vamos gloriar no ritual, nós vamos nos gloriar na identidade de Cristo, manifestada nesse ato que vamos fazer, nesse ato profético. Quando tomamos a ceia do Senhor, que nós falamos, até que ele venha, é em memória de ti. Então, quando formos celebrar a Páscoa, nós vamos falar, Senhor, nós entramos num calendário novo, o ano novo começou há 14 dias e nós cremos naquilo que entramos, nós cremos no teu reino, nós vamos avançar nessa mentalidade nova, nós vamos destruir, irmã Raquel colocou aqui, Romanos 12, 2, para que haja transformação das nossas vidas, a nossa mente vai ser renovada com a cultura do céu. E o Cordeiro está manifestado. Então eu tenho erva amarga para me lembrar do tempo que eu estava longe do Senhor. Eu tenho a pasta de... como é que fala? De maçã e de mel, para me lembrar daquilo que eu estava produzindo lá no Egito, e eu achava que era saboroso, mas não é. Eu tenho o matizá, que é o pão sem fermento, e o que vai representar isso? Que eu estou deixando a pecaminosidade dia após dia. Então, amados, é dessa manifestação que Deus está falando. Não é carro, não é cavalo, ou seja, não são elementos de guerra, mas é a presença de Deus nesses elementos. É disso que estamos falando. Então, vamos ter todo o cuidado para não entrarmos nas idolatrias. Amém? Aí depois, a parte do temor do Senhor e o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo, que o pastor Alexandre vai falar. Mas antes disso, eu vou falar um pouquinho do resgate do primogênito.
Então, amados, o que acontece com o resgate do primogênito? Quando ele veio e falou assim, olha, passa o sangue nos umbrais, o que ele estava fazendo? Ele estava preservando aquele que protege a casa, a família. Quem é o primogênito? É aquele que assume a liderança quando o pai morre. Esse é o primogênito. É aquele que assume a regência do que ficou de herança. É aquele que cuida dos irmãos mais novos. Esse é o primogênito. Então, por que Deus estava falando, olha, eu vou executar toda a perpetuidade do cuidado que o primogênito maligno oferece para a humanidade. Eu estou executando essa morte, eu estou executando essa continuidade de linhagem. Foi isso que Deus fez na Páscoa. Porque ele falou sangue nos umbrais? Porque aqueles que têm aliança comigo, eles continuarão a ter cuidadores, eles continuarão a ter aqueles que preservam a semente, e a semeadura será guardada. É disso que Deus está falando na Páscoa. Então o Senhor fala, então vamos pegar esses primogênitos que eles mataram todos lá, na época no tempo de Moisés, matem todas as crianças. No tempo de Jesus, matem todas as crianças, porque haveria de vir aquele que era o unigênito e abriria a porta para os primogênitos de Deus. Então, quando o adversário procurou se assenhorar daquele que seriam os preservadores de semeadura, o Senhor falou, eu me rebelo contra isso. Eu tenho uma manifestação que vai julgar essa crueldade que foi feita. Daqueles que não querem que a minha manifestação se movimente. Abel e Caim, a mesma coisa. Aqueles que cobiçam, aqueles que vêm para guardar uma semente, uma linhagem santa dentro de nós, como Abel tinha. Caim invejou, comparou, invejou e falou, então eu vou executar. E aí Deus teve que levantar 7. Então, é exatamente isso que Deus está falando para nós. Eu estou executando juízo contra uma linhagem e vocês fortaleçam-se nesse tipo de cultura que eu quero colocar dentro de vocês. Renovem a mente de vocês para que vocês sejam transformados. E a partir dessa transformação, vocês vão conhecer qual é a boa, perfeita e agradável vontade do nosso Deus. Amém, queridos? Então, essa parte eu queria deixar. O pastor Alexandre vai falar do temor do Senhor e o medo, né? Em nome de Jesus. Entendam bem que a parte que a pastora falou de Natal, ela está só dando um exemplo de uma época Sim, onde nós ficávamos ali na expectativa do panetone, da uva, sim. o que era concernente àquela festa. Não estamos fazendo Apologia. nenhuma menção a Natal, porque nós estamos justamente aprendendo agora que é uma festa Sim, pagã e que não devemos participar. Então, é só uma comparação aí do que temos que ter em relação às festas do Senhor, essa expectativa dessa chegada isso. desse fruto, dessa presença, dessa glória, e nós temos que esperar isso realmente com uma vontade muito grande daquilo que nós temos que nos alimentar da parte de Deus. Amém? Amém. Então aqui está falando, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo a prudência. Aí nós achamos esse estudo aí na internet lá, eu achei bem interessante, a gente colocou aqui, diferença entre medo e temor. A Bíblia e os dicionários consideram medo e temor como sinônimos, mas dependendo do contexto da passagem, o medo e o temor são absolutamente diferentes. Dois textos são interessantes. Quando Paulo diz aos filipenses que eles deveriam desenvolver a sua salvação com temor e tremor, mas João insistia que no amor não há medo, que na verdade o perfeito amor lança fora o medo e que este produz tormento. De um lado, o cristão é exortado a ter temor, de outro, é alertado contra o medo. No grego, na maioria das passagens, a palavra phobos é mais usada, tanto para medo como para temor, mas há também as palavras eulábia, taumásio, tomos, que dependendo do contexto, possuem sentidos distintos. Então, até aqui, nós vamos entender o quê? Que, na verdade, esse medo, ele não vai trazer a realidade que nós precisamos, porque o medo vai nos jogar justamente na religião, Sim. vai nos jogar justamente no ritual, porque nós fazemos porque ficamos com medo, nós fazemos porque está escrito, porque estamos dentro de uma congregação que ensina isso, estamos recebendo essa doutrina, eu tenho medo de não participar e as coisas darem errado para mim. E já Sim. deram errado. Se nós andarmos por esse caminho, as coisas já deram errado e errado demais. Porque nós não estamos fazendo isso por um temor inteligente.
Nós precisamos entender, para mim, a maior diferença aqui de temor e de medo é que o medo, ele nos oprime a fazer algo na marra, onde nós não vamos ter realidade nenhuma e não vamos receber nada e não vamos entregar nada. Sim. O temor inteligente é aquele temor que ele analisa o que Deus está falando, ele entende que aquilo é bom, ele entende que ele tem um Deus, ele entende que ele tem um pai que ama e que sabe todas as coisas, que dá uma orientação. Aí ele aplica aquilo e então, ele recebe vida e dá vida. Então, essa para mim é uma grande diferença do temor e do medo. Porque o temor ele vai fazer com que nós obedeçamos gerando. O medo vai fazer com que nós obedeçamos matando. Porque isso daí é algo que da natureza humana, essa parte do medo. Se você pegar lá Adão, o que ele fez? Tive medo, me escondi. Então, justamente vai trazer um lugar de esconderijo, vai trazer um lugar de isolamento. O temor não, o temor vai nos aproximar de Deus. Aleluia. O temor vai fazer com que nós fiquemos o mais próximo dele possível, porque nós o tememos tanto e sabemos tanto que ele é bom e que as suas orientações são perfeitas, nós não precisamos ter medo. Sim. Mas nós tememos, porque nós sabemos que aquilo é o certo. Então, como nós somos prudentes, como nós somos crentes, como nós somos sábios, como nós somos dependentes de Deus, entregues a Ele, no temor, que é o princípio da sabedoria, nós vamos aplicar isso em inteligência e em sabedoria e vamos nos aproximar. Então, nós vamos desfrutar de uma realidade que está instituída por Deus, porque tememos ao Senhor. Então, precisamos sair de toda a atmosfera do medo, de todo aquele tipo de coisa que nos levava na marra. Por isso que estamos muitas vezes muito amargos em certos ambientes espirituais, porque fizemos muita coisa por medo, fizemos muita coisa por causa de grito, grito que nós ouvimos ou grito que nós não gostaríamos de ouvir. Então, o medo ele faz isso. Às vezes gritaram com você, ou às vezes você já não faz, ou você já faz aquilo para não gritarem com você. Então, esse ambiente de medo, ele já arrebentou a sua vida. Eu tive lideranças espirituais e tive a marca do meu pai, que era assim. Muita coisa eu já não fazia porque ele gritou comigo e me trouxe aquele medo. E muita coisa eu já não fazia para ele não gritar, porque eu já sabia o que ele ia fazer. Sim. Eu já sabia qual seria a reação dele. Então, aquilo não tinha essência. Então, até eu fazia bem feito, mas sempre num ambiente de medo. Então, eu não estava gerando nada. Sim. Agora, se meu pai, às vezes que ele se manifestou com sabedoria, com amor, e eu temi aquela presença dele, a orientação dele, porque eu entendi que aquilo era o melhor, porque o meu pai estava me ensinando aquilo, aí eu pude comer algo bom dele, e depois, quando eu fiz aquilo, eu entreguei algo bom para ele. Aleluia. Então, quando meu pai conseguiu se manifestar num ambiente que ele me trouxe temor, foi uma maravilha. Mas todas as vezes que ele se manifestou, que ele trouxe medo, ele me matou. Porque ele me leva para um ambiente onde eu não consigo gerar vida. O medo nunca vai fazer você gerar nada que tenha vida. Porque você vai estar sempre num ambiente de muita pressão, de muita opressão, de muito pânico, de muito terror, e aquilo não vai gerar vida, só vai gerar morte. Então, se as nossas vidas como liderança, se nós passarmos para os liderados algo que traga temor no seu coração e você flua nisso, nós seremos aprovados. Mas que o Senhor nos livre de trazer qualquer ensino, qualquer orientação, qualquer atmosfera espiritual que traga medo, porque isso aí nós estaremos matando, nós estaremos te ferindo, nós estaremos fazendo, às vezes, você andar ou fazer algo, porque, senão o pastor Alexandre vai ficar bravo. E eu não tenho que ficar bravo com nada. Eu não tenho que ter, você não tem que se movimentar por medo do meu grito, ainda que eu não tenha gritado. Mas eu não tenho, eu vou fazer isso, porque senão o pastor vai vir lá e eu não tenho que ir nada, fazer nada. O que eu tenho que te orientar é falar, irmão, obedeça a isso por temor. Obedeça a isso crendo que eu estou passando uma realidade que é para você crescer, para você desenvolver, para ser o melhor para a tua vida. Se eu conseguir entrar nessa movimentação, eu serei aprovado e você também. Agora, se eu imprimir qualquer ritmo na tua vida através de medo e você se submeter a qualquer ritmo através de medo, nós estaremos os dois fadados ao fracasso. Sim. Não alcançaremos nada do Senhor, nem eu como liderança, nem você como liderado. Então, em nome de Jesus, qualquer atmosfera que você perceba que nós
passamos medo, nos alerte. Fala, pastor, vocês estão passando medo. Sim. Para a gente poder repensar o negócio. Aí nós vamos analisar, vamos discernir, vamos ver. Então, tanto a minha vida como a vida da pastora Fátima, eu estou dando essa liberdade. Qualquer coisa que vocês recebam de orientação, de ensino, de instrução, de oração, qualquer coisa da nossa vida que trouxe medo, fala, pastor, isso aí me trouxe medo, não me trouxe temor. Aí nós vamos orar e ver se você está alinhado ou não, vamos ver o que Deus vai falar. Mas tenha essa liberdade. Amém. Não se mova por medo, em nome de Jesus, que você vai ficar num ambiente de dor, de ferida. Se mova em De temor. morte. Amém? E de morte. Então aqui, indo mais para frente, mesmo sendo salvos os nossos pecados e em espanto pela grandiosidade da misericórdia de Deus para conosco, certa medida de medo permanece em nossos corações quando somos confrontados com a santidade de Deus. Sentiram certo terror, Isaías 6. Então, aprendemos que medo significa pânico, susto, temor, já temor significa respeito, reverência e adoração. Então, o medo, ele está separando aqui que o medo ele vai significar justamente isso, é um pânico, é um susto. Mas já o temor é um respeito, é uma reverência. Então você faz porque você entendeu, você faz porque você quer honrar aquela liderança, você quer honrar aquele Deus, você sabe que aquilo é uma orientação em amor, é uma orientação para o melhor, é uma orientação para avanço, não é para explorar a tua fé, não é para explorar a tua vida em nada, não é para te usar em nada, mas é realmente aquela, voltamos lá e Nabucodonosor e Davi. Sempre isso aí vai estar em pauta. É aquela mesa assim. Nabucodonosor ele queria fazer o quê? Ele cria um monte de regra aquela mesa para trazer um medo. Bonito, sem defeito, inteligente, culto, que se apresente bem e me sirva. Não vai me envergonhar. Aí as pessoas andavam debaixo daquela atmosfera. Davi, pode vir aleijado, senta à minha mesa, come comigo, você é meu filho, esconde os seus defeitos embaixo da mesa. Temor. Mefibosete foi colocado num ambiente assim, ó, tema ao rei, tema a Deus, não precisa ter medo. Mefibosete chegou morto de medo. E Davi correu para tirar ele do medo e colocar ele no temor. Aleluia. É exatamente isso que Deus quer fazer. Porque Mefibosete falou assim, esse rei para vir atrás de mim, como eu sou linhagem, vai me matar. Então ele estava mergulhado no medo. Mas o que o rei fez por ele, como pai, numa representação de paternidade, cara, fica tranquilo. Eu te chamei aqui para honrar tua linhagem, eu tenho um compromisso com teu pai, eu tenho uma aliança com teu pai, e você pode sentar à minha mesa, você é como um dos meus filhos, você come comigo, e você não precisa ter medo, mas tenha temor para aplicar o que eu falo. Não leve as minhas orientações como qualquer coisa. Não receba aquilo que eu estou falando para você como rei, como pai, como autoridade, como algo comum. Sim. Leve isso a sério e aplique isso, porque isso vai te gerar vida, Mefibosete. Aleluia. Então, o que Deus está falando para nós hoje, pode se aproximar, sem medo. Esse medo que está aí se eu me aproximar, ele vai me matar? Não, ele não vai te matar. Ele vai Não. acabar com a sua vida. Ele não vai te matar, nem acabar com a sua vida. Ele vai te estabelecer em um lugar onde ele vai te dar condições de esconder os teus pecados, os teus aleijões, os teus medos, os teus traumas, e vai falar para você, come, Aleluia. em temor. Entenda que você está na mesa do rei, você não está em qualquer lugar. Você se comporte, mas coma. Aleluia. Então é isso que está falando. Ah, então eu posso. Não, não pode de qualquer jeito, não. É Deus nós estamos falando aqui. Temor. Saber com quem nós estamos lidando, com quem nós estamos conversando, a quem nós estamos prestando culto. Nós temos que tomar cuidado com isso, porque às vezes nós entramos na libertinagem. Essa liberdade que o Senhor nos dá de nos movimentar sem medo e em temor, ela não pode passar o limite e entrarmos na libertinagem. Que é falar assim, agora então eu estou tranquilo, porque não, você não está tranquilo. Você está tranquilo se você obedecer em temor e estar na presença de Deus, gerando ali vida para ele e comendo da vida dele. Amém? Amém. O temor de Deus se aprende, o temor de Deus se aprende. Salmo 33:12. Já o medo não tem necessidade de ser aprendido, pois a natureza se encarrega de infundi-lo em nós. Tremendo. Então, isso aqui é tremendo. Então, o temor de Deus nós aprendemos. E é o que nós estamos fazendo hoje aqui. Nós estamos aprendendo, nós e vocês, porque nós estamos Amém. aprendendo junto.
Aleluia. aprendendo a temer o Senhor, Glória a Deus. aprendendo como faz, porque o medo já está infundido, o medo já está em nós já temos uma natureza que já veio com essa marca. Sim. Mas agora Deus tá falando assim, deixa eu ensinar vocês a ter temor. Aleluia. Deixa eu ensinar vocês a se comportarem direito. Deixa eu ensinar vocês como se senta à mesa, como come da minha comida, como recebe a minha presença, como sai de lugar de esquecimento, de isolamento, como pode se apresentar diante de mim aleijado, como pode... Fica tranquilo, eu vou te ensinar. Aleluia. No temor, Aleluia. não mais no medo. Então, Graças a o Deus. temor se aprende. Então, aprenda a temer. Que nós hoje aprendamos a temer ao Senhor, para obediência e para ter vida. Em nome de Amém? Jesus. Em nome de Jesus. O temor é um elemento de fé. Nasce da consciência de quem é Deus e das manifestações que ele faz, gerando em nós admiração, respeito, finitude, maravilha e perplexidade. Um exemplo bíblico foi quando Jesus realizou o milagre do paralítico que se levantou, gerando assombro e glorificação daqueles que presenciaram o fato. Lucas 5, 24 e 26. Então é exatamente isso. A manifestação de Deus vai trazer esse temor. Quem poderia fazer isso? Quem poderia se manifestar dessa forma? Ontem eu estava lá na caminhada, eu comecei a olhar aquelas árvores, aquela harmonia, aquele negócio que a árvore consegue ali ir aprofundando suas raízes, e ela acha água, e ela fica... E eu falei, isso aqui é o mínimo. Isso aqui que eu estou vendo é o básico do básico. O Deus que sustenta tudo isso funcionando com perfeição, apesar da manifestação de Satanás nisso e apesar das manifestações do homem sobre isso. Ainda assim, isso funciona muito bem. Ainda assim, isso tem uma marca de maestria, de perfeição absurda. Só vendo ali aquele negócio da terra, os fundamentos ali, os prédios, as casas, fala, cara, como que isso aqui fica? Como é que a sabedoria que Deus dá, a energia elétrica? E fui olhando ali aquele ambiente, meditando, orando, pensando na maravilha de Deus, o céu e as galáxias, não sei o quê. Irmãos, é tremendo. Então, é a esse Deus que nós estamos sendo convidados a temer. Dá uma olhada ao teu redor e me tema por isso, Aleluia. porque você vai começar a comer dessa essência. Porque aquilo que nós vemos, essa perfeição toda, é o que Deus tem para transferir para nós. E Aleluia. nós somos tão imperfeitos, tão limitados, tão secos, tão sem harmonia, que Deus quer mudar o teu mundo. Deus quer mudar o meu mundo. Deus quer fazer com que sejamos terras férteis, que tenham harmonia, que as plantas achem água, tenham um lugar onde fincar suas raízes. Mas às vezes nós somos uma terra, porque nós somos terra, mas uma terra tão seca, e estamos como um lugar desértico, um lugar onde nada nasce, nada floresce, nada acha água, nada consegue aprofundar a raiz, porque nós rejeitamos, nós rechaçamos a presença de vida, Sim. por tão duros que estamos. Mas quando nós nos deixamos quebrar por Deus, quando somos quebrantados, quando temos realmente uma vida mudada em Deus, nós começamos então a ser uma terra aprazível, uma terra onde as coisas vão começar a acontecer, onde Deus pode então fazer um jardim, fazer algo, ter fruto, ter presença, ter manifestação. E isso é para mim e para você. Aleluia. E é no temor do Senhor que isso vai acontecer. É no temor do Senhor que isso vai surgir, não é no medo. No medo nós vamos ficar secos. Você está seca, eu estou seco por causa do medo. As áreas secas da nossa vida que não produz nada é justamente em ambientes de medo. Mas nos lugares que nós já temos temor, que entendemos que aquilo que Deus orienta, fala e faz é o melhor, nós já estamos dando flores, já estamos trazendo frutos. Então é fácil da gente entender. Vamos para frente aqui, que eu nem sei onde eu estou também. Mas o temor. Você falou esse, agora é esse, né? O temor se estabelece pelo amor. Esse que eu já li? Já, o medo faz fugir e nos esconder. O temor se estabelece pelo amor, o medo pelo poder. Jesus revelou Deus como um pai amoroso, como Abba que nos convida a entrar em comunhão com ele, e não um Deus desejoso de castigar a todos. João 3,16, Romanos, 1 João, autor Marcelo Risma. Então, na verdade, essa parte aqui, então, o amor se estabelece, o temor se estabelece pelo amor. Então, justamente, essa pressão que o medo faz, que nós precisamos sair. Então,
O temor vai se estabelecer pelo amor que nós temos a Deus, pela confiança que nós temos. Porque no amor, por que somos tão feridos como somos quando somos traídos? Em qualquer esfera, em qualquer aspecto. Porque nós temos uma expectativa naquela pessoa que nós amamos, caminhamos junto, que isso não vai acontecer. Então, quem nos fere? Quando meu pai tinha o comércio, a pessoa chegava lá para pedir uma carne fiado e ele falava, quando ele falava não, que era difícil, aí ele falava assim, ô, mas sou seu amigo. Eu falei assim, então esse que é o problema. É você que vai me dar prejuízo. Porque se você fosse meu inimigo, você nem aqui pedindo tava. Mas por você ser meu amigo, você está aqui pedindo e não vai me pagar. Então eu não vou vender para você. Então, é uma fala meio esquisita, parece, mas é a verdade. Quem vai trazer prejuízo para nós? O amigo. Quem vai nos ferir? O amigo. Quem vai nos trair? O amigo. Quem a gente ama, quem a gente caminha junto. Porque o inimigo você já está atento com ele. Ele já te feriu, ele já deu problema. Você não tem nenhuma expectativa. Mas o amigo, o irmão, o esposo, a esposa, o filho, o pastor, a ovelha, as representações que estão mais próximas, essas que vão te ferir. Essas que vão te dar problema. E como isso dói? Como essa traição ela machuca. Então, nesse nesse ambiente nós temos que entender, quanto mais nós ficarmos na revelação Sim, do temor e encaixado em Deus, mais protegidos nós estaremos. Porque ainda que sejamos atacados e feridos, nós vamos ter logo um ambiente de refúgio. Nós vamos ter sempre um lugar para realmente sarar nossas dores. Mefibosete já morava no lugar de refúgio, só que ele era machucado. E o que que Davi ofereceu para ele? Um lugar de refúgio para cura. aleluia, Eu tenho um refúgio de cura para você. aleluia, Ah, eu já tô acostumado com refúgio, Davi, mas não para cura. Você está machucado. Eu tenho um lugar de refúgio e cura. Então, às vezes você se sente protegido em algum ambiente, mas o que Deus tem para mim e para você é um lugar de refúgio e cura. Refúgio e avanço. Refúgio e recomeço. Refúgio e nova vida. Refúgio e tudo vai começar de novo. Nós estamos aí através do Purim, executando morte onde era para morrer, porque nós temos um novo tempo. Nós passamos agora aí no ano novo, porque nós estamos numa nova estação e estamos entrando num novo tempo, para ter uma nova vida, uma coisa diferente. Agora vamos para a Páscoa para fazer o quê? Para desfrutar de tudo isso, para termos um novo tempo. Depois nós vamos para outra festa e para outro, para outro. Deus está fazendo o quê? Vamos trazer novos ambientes. aleluia, Vamos trazer uma expectativa e uma atmosfera onde você possa acessar um novo tempo. aleluia, Não só um refúgio onde você está sobrevivendo, mas um refúgio onde você possa viver e viver com abundância. aleluia. Então Deus tem essa expectativa no coração de Deus a nosso favor. Amém? Agora essa parte final aqui a pastora vai fazer em nome de Jesus. Então, amado, dentro disso tudo, o medo, ele é da carne, amém? Esse medo exacerbado que nos faz esconder, ele é da carne. Tem um medo que é uma certa manifestação de prudência, não é? Para não entrarmos assim em lugares que vamos colocar nossa vida em risco. Mas esse medo qual estamos falando, de esconder-se do Senhor, esse é da carne. Agora, o temor é do Espírito. Como foi falado, e eu creio que, para mim, o que falou muito ao meu coração, o temor é aprendido. E depois de aprendido, ele tem que ser manifestado através da sabedoria. Porque, é como o pastor Alexandre falou, um temor inteligente, não é? É um temor que se manifesta no conhecimento santo. Aí nós vamos ter o quê? Prudência dentro daquilo que o Senhor quer trazer para as nossas vidas. Então, o Senhor, ele está trazendo para nós um diferencial. Aí poderemos discernir o que verdadeiramente é o medo ou o temor. Nós podemos discernir essas duas coisas, que é uma linha tão fininha. No Éden, amados, o que aconteceu? A manifestação do medo de Adão foi herdada por iniquidade, daquilo que Satanás tinha nele mesmo. Satanás, ele tem medo do Senhor, verdadeiramente. Ainda que ele lhe seja afrontoso e obstinado e teimoso e rebelde, mas na verdade ele tem medo de Deus. E ele colocou isso no coração do homem. Porque o medo é uma treva que ela é suscitada no ódio.
no ódio ao próprio Deus. Então, nós precisamos buscar esse amor de Deus, porque parece assim, Deus me odeia, que é o que Satanás sabe, que Deus não gosta dele, que Deus o odeia. Então, quando Satanás conseguiu colocar a regência dele no homem, o primeiro sentimento que ele despertou foi ver-se nu, a glória foi embora, então eu tenho medo, eu preciso me proteger, porque Deus me odeia. Agora ele vai chegar, ele falou que eu vou morrer. E se eu vou morrer, e eu percebi que fisicamente eu não estou morto, mas então o que aconteceu? Por que Deus está se aproximando de mim? Como que ele vai executar essa morte em mim? Eu não morri, Eva não morreu, estamos aqui vivos. Só que ele já estava fora da comunhão de Deus e ele não tinha entendido muito bem que tipo de morte era aquela. Então havia uma expectativa, ouvi teus passos. Então agora ele vai me matar. É agora. Ele está vindo para o jardim se encontrar comigo na viração do dia. Ele vai executar juízo. Eu vou morrer. E aí ele se esconde. E aí Deus fala: Adão, Adão, onde você está? Onde você está que você se perdeu de si mesmo e você não sabe mais quem você é? Eu te amo, continuo te amando. E aí Adão vai e confessa: eu comi daquela árvore que a Eva me deu, né? E tive medo e me escondi. Então, é aquilo que é a manifestação de Satanás na sua iniquidade colocou no coração do homem. Deus me odeia. E a partir disso, o medo é gerado. Pode falar, amor. Essa irmã que a gente estava com ela um pouquinho ontem à noite, ela passa uma guerra em que sentido? Ela já tem aplicado muita coisa em temor, mas ela ainda anda no medo. Então, eu entendi isso agora. Por que que de vez em quando a gente... existem pessoas que a gente está falando, não, mas você está fazendo isso, a pessoa fala assim, eu nem tinha visto isso. Porque o medo ainda está dominando, mas ela já tem andado muito em temor. Então, essa irmã especificamente, ela já tem andado muito em temor, muito. Mas ainda há dentro dela um medo tão grande que ela se cobra, se condena, se acusa, não consegue ainda desfrutar da atmosfera do temor que ela já está liberando. Então é necessário que nós entendamos que assim esse medo ele vai vir justamente para roubar o que o temor produz. Ele vai vir ofuscar o brilho do temor. Ele vai vir manchar de alguma forma para que você não coma do temor que você está gerando. Porque nós precisamos entender e sairmos da ingenuidade que nós estamos na guerra sozinhos, não temos oponente. Não, é guerra. Então tem oponente, tem adversário. Então você está manifestando o temor daqui para lá e o adversário está vindo de lá para cá para falar que você tem medo e que você não está produzindo nada, que você é isso e aquilo para te levar num ambiente que você não come daquilo, do temor, não entrega, não pega da vida de Deus e não consegue. Você consegue entregar, você está entregando a sua vida para Deus, mas você não, algo que tem vida para Deus, mas você não consegue nem enxergar isso. Não consegue Não desfrutar. consegue desfrutar disso porque o medo está maior. Então, em nome de Jesus, saia desses ambientes. Se apegue naquilo que você já está gerando em temor e espera Deus te livrar dos medos. Porque senão nós vamos ficar sofrendo demais no processo. Nós vamos ficar debaixo de uma condenação muito grande. A minha esposa viveu isso a vida inteira. A Que vida triste, dela inteira debaixo disso. muito triste. Desse tipo de manifestação. Gerava muita coisa para Deus em temor, mas vivia sempre condenada no medo. Quebra isso, quebra isso. Então, que isso seja extirpado mesmo, de uma vez por todas, da vida dela e da vida de quem está debaixo dessa regência, porque isso é demasiadamente cansativo, pesado, desgastante, frustrante, É cruel, né? porque nunca tá bom. Há sempre um ambiente de coisas assim, que não tá saciado, é uma coisa que não. Ah, não tá bom. Comeu não tá bom, não comeu não tá bom, dormiu não tá bom, acordou não tá bom, jejuou não tá bom, não jejuou não tá bom. Tudo tá ruim, Religiosidade. por causa dessas marcas mesmo de coisa. Então, assim, fica aí essa orientação para essa irmã e para você que se encaixar nesse perfil. Coma e entregue uma comida em temor e espere Deus sarar os teus medos. Em nome de Jesus. Amém? Nós temos que fazer isso, amados, por conta da nova natureza que há em nós. Não é o que fazemos, mas é o que essa nova natureza que está em nós faz e produz. Então, o adversário traz essa linha de confusão.
Então, nós vamos fazer a Páscoa, porque eu vou oferecer algo para Deus, e agora ele vai me amar. Não, ele já nos amou. Ele já veio atrás de nós. Ele já executou o cordeiro na fundação do mundo. Antes de criar o homem, o cordeiro já estava sacrificado. Mas o adversário vem e fala, para você agradar a Deus, você faz. E Deus vem e fala, para me agradar, você crê no que eu já fiz. Então, é uma linha que o adversário pega a gente e nos escraviza. Eu estou aqui nesse estado de choro porque eu estou pedindo para Deus quebrar cada ambiente. Eu estou aqui orando ao Senhor para que Ele quebre da vida nossa cada sintoma de idolatria, cada sintoma de justiça própria, que faz com que fiquemos escravizados naquilo que Satanás deixou de herança para o homem, o medo. Talvez a maior herança que Satanás tenha deixado para o homem, além da rebelião e da teimosia, que é a idolatria e a feitiçaria, seja o medo, não é? Por quê? Porque nós andamos escravizados naquilo que ele vive. Porque ele fala, Deus me odeia, então vou destilar um pouquinho desse veneno. Até o homem descobrir que Deus não o odeia, eu já terei ganho muito, muito, muito terreno. Você entende? E o homem vai se fatigar muito procurando agradar a Deus com suas obras. E agora ele vai me amar. Mas ele me amou. 1 João 4, que a irmã colocou aqui, não é? Deus nos amou. E o verdadeiro amor lança fora todo medo. É disso que Deus está falando. Então, quando nós formos celebrar a Páscoa, eu vou ler aqui o que escrevemos. A Páscoa, nós a celebraremos porque Ele nos amou primeiro. Ela é a primícia de todas as coisas. Ele faz, Ele é a primícia de todas as coisas. Então, Jesus fez, Ele falou, olha, eu entro no céu como unigênito e abro a porta para os primogênitos. E aí Ele vai falar o quê? Nós vamos pegar agora e retribuir. Nós não vamos fazer primeiro para depois Deus vir. Ele veio e agora nós retribuímos em reconhecimento e amor. O homem nada pode de si mesmo. E é isso que a religião quer imprimir em nós. Você faz e Deus te recebe. Deus faz e eu o recebo. E porque eu o recebo, ele volta para mim novamente e me recebe. E aí vai ficando. Aí sim um ciclo de repetição que cresce e evolui. Porque conhecemos a Deus. E aí o temor do Senhor entra. E aí por sabedoria nós vamos conhecendo a Deus e a prudência se chega em nós. A intimidade do Senhor é para os que o temem. É isso que Deus está falando. Você vai me temer em reverência porque eu te salvei, porque eu sou o Senhor, porque eu sou grande, porque eu sou maior que você, mas porque eu te amei. Então você vai retribuir amor e você vai ser sábio e prudente, porque faz parte da natureza que eu implantei dentro de você. Não é o que você faz, é o que você crê. Vamos pedir para Deus quebrar. Estava aqui no começo uma batalha espiritual para que entremos em confusão na nossa mente. Mas nós precisamos permitir que o Senhor conquiste a nossa mente. E as fortalezas as quais nos faz termos altivez contra o conhecimento de Jesus, elas venham a cair por terra. O Senhor fala, as armas da nossa milícia não são carnais, mas são espirituais, poderosas em Deus, para destruir toda mentira com aparência de verdade. E a religiosidade, ela tem uma aparência de verdade, mas ela é mentirosa. E ela expulsa Jesus de dentro da nossa vida. E aí depois ainda, isso é uma ilusão. Cristo é o centro, o instrumento, e dele é o louvor e a adoração. E ele e suas festas não são comuns. Elas não são produzidas nas estufas da agricultura do mundo. As festas do Senhor não foram produzidas dessa maneira. Foram produzidas por um coração paternal, que nos dá destino e identidade profética. É isso que são as festas do Senhor. Olha, eu estou te dando destino. Venha, aprenda comigo, e eu vou mudar o cenário da sua vida. O apóstolo tem falado a respeito de ambientes de miséria que a nossa cultura gregoriana deixou para nós. Aí, através da cultura grega, romana e a cultura mundana, de uma maneira geral, o tempo Aion, que nós nos manifestamos aqui na Terra, é disso que Deus está falando. Eu quero arrancar vocês e colocar vocês no tempo da minha eternidade. Então, eu vou dar as marcações. Venha receber essa nova cultura. Então, elas não são comuns. Elas são algo que faz com que o nosso coração vibre de alegria. Senhor, estou esperando. Está chegando a Páscoa. O Cordeiro me resgatou do império das trevas, me tirou da casa, me tirou do Egito e da casa da servidão. Agora eu vou começar a te conhecer melhor. Daqui a 50 dias, depois que passar a Páscoa, o Senhor vai trazer qual é a cultura do reino para mim. Os mandamentos, os 10 mandamentos. Depois, lá em Pentecostes, tu vais trazer para mim o que é verdadeiramente ser movido pelo Espírito Santo. Vai deixar novamente uma língua diferente para eu falar.
Não é a língua dessas nações que aqui estão, mas são as línguas celestiais que tu escreves agora na tábua do meu coração. Um novo linguajar, uma nova linguagem, uma nova maneira de pensar. Porque enquanto eu oro, eu edifico a mim mesmo. Enquanto eu oro em línguas, eu edifico a mim mesmo. Por quê? Porque eu estou colocando a cultura do reino dentro de mim. Então, olha cada coisa tremenda que Deus deixou. Não são rituais, são vivos, realidades espirituais vivas que Deus está deixando para que nós tomemos posse, festa após festa. Amém? Aí depois, elas não são comuns, são estatutos perpétuos buscados pelo eterno Deus em nós. Em nós. Assim como nós o buscamos, ele nos busca. Eu busco os adoradores que me adoram em espírito e em verdade. Aí ele vem e fala: olha, estão celebrando Cristo vivo, na essência de quem ele é. Então eu os busco. E eles me adoram em espírito porque nasceram de novo, e em verdade porque creram na minha palavra, aleluia. Aí nós vamos celebrar, aí nós vamos nos alegrar. E aquelas comidas serão uma celebração verdadeiramente, uma festa. Aí sim, na presença de Deus. Então, prepare-se em temor e conhecimento do santo. Em nome de Jesus. E eu dou uma ordem agora. Todo pensamento maligno que se opõe, eu dou esse decreto agora, que caia. Que se opõe às realidades espirituais manifestadas nas festas do Senhor, nas quais nós vamos ver a pessoa do Messias, em nome de Jesus, em cada uma dessas festas, e sairemos de territórios de religiosidade, de rituais cerimoniais que são vazios em si mesmos e que não produzem a realidade de vida que o céu tem para nós. Assim como o Senhor estabeleceu o tabernáculo diante dos olhos de Moisés, para que ele puxasse as realidades do céu na terra e desse uma palavra, atos proféticos, para que nós víssemos Jesus ali, no Velho Testamento, agora nós temos a realidade e que quebre toda a força da religião, em nome de Jesus, para que entremos nos lugares de vida, na presença do nosso Deus. Não somos nós que vivemos, Cristo vive em nós, e que haja compatibilidade. Andarão dois juntos se não houver acordo? Que haja compatibilidade entre as realidades do céu e a nossa vida. E nós vamos deixando para trás toda a manifestação da terra e os princípios da terra na nossa vida. E família, linhagem, casa, finanças, saúde, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém, Jesus. O adendo de hoje é o seguinte, teve uma época que a gente passava por algumas coisas, né? E a minha esposa falou assim, mas tem esse versículo, tem isso daqui. Mas no momento da peleja ali, ela não falava nada, ela ficava quieta. E eu falava para ela assim, se eu soubesse disso, se eu tivesse essa informação, não teria passado. E o que que eu entendo? Porque eu não tinha essa informação e porque eu não sabia daquilo? Porque eu estaria defendendo o meu reino. E Deus só vai trazer para você entendimento, revelação, dentro de um lugar onde você vai defender o reino dele. Então, muita coisa está faltando para você hoje de entendimento. Eu queria entender melhor isso, queria saber. Você está querendo entender melhor isso, saber aquilo, para defender o teu reino, para defender você mesma, para se justificar ou para ter uma palavra de Deus, de repente, ou entendimento do céu, para defender aquilo que são os teus direitos nessa terra. Sim. Com o marido, na empresa, na escola, em qualquer ambiente, na igreja, que era o nosso caso. Mas Deus está querendo nos levar num ambiente onde nós vamos ter revelação, entendimento, mas para defender o reino dele, para atacar o reino do adversário, para realmente termos uma palavra que desbarate os planos do adversário. Não é contra carne e sangue mesmo. Porque o que eu queria saber e fazer naquela época, eu iria atacar carne e sangue. Eu queria atacar as pessoas, eu queria provar para aquelas pessoas que elas estavam erradas biblicamente. Então, isso aí nunca jamais vai funcionar. Não busque esse tipo de entendimento, porque Deus não vai te dar isso. Enquanto você não sair dessa atmosfera de querer, eu vou esfregar isso aqui na cara de fulano ou de fulano. Isso não vai funcionar. Então, hoje eu tenho aprendido e entendido muita coisa, mas Deus também tem me ensinado, falando, tema, isso é para defender o reino, não é para defender você. Cuidado com o que você vai usar, o que você está entendendo. Porque as oportunidades, elas chegam. Não é agora porque eu estou entendendo isso, que às vezes eu não vou passar pela tentação de defender o meu reino. Mas agora eu vou ter condição em Deus de falar, bom, eu não estou aqui para me defender, mas eu estou aqui para defender ou para atacar o reino do adversário e para defender o reino de Deus. Então a tua luta
Não queira saber, aprender, ter realidades espirituais para arrebentar quem está do teu lado. Fala, agora eu vou pegar ele. Porque dá uma vontade, gente, mas tão profunda, porque tem atmosfera, tem lugares que conseguem extrair o pior da gente. Então, aquelas reuniões em algumas igrejas, em algum ambiente, extraía o pior de mim. Só que eu não tinha. O que eu tinha, eu mandava embora. O que eu tinha, eu atropelava tudo. Mas quando chegava em casa, que a gente ia conversar, mas a pastora falava assim, Martinha, falou, pelo amor de Deus, por que que eu não tenho isso? Porque eu ia explodir o planeta. Ai, Então, você não pode ter isso. Você não pode, porque você não tem domínio sobre a revelação, sobre o entendimento, sobre a comida espiritual. E ela não é para ser usada de qualquer jeito. Enquanto nós estivermos numa atmosfera onde nós vamos usar aquilo que Deus nos dá para nosso próprio interesse, para aquilo que a gente quer fazer, para aquilo que a gente vai ser o destaque, que a gente vai provar que a gente é o melhor, que a gente sabe mais, ou que estão errado, nada vai acontecer. sim. Então, fique em paz. Por que que eu não tenho esse entendimento? Porque você não vai saber usar e você vai se arrebentar. Se acerta primeiro, depois o entendimento vem. A intimidade do Senhor é para os que o temem. Amém? Não é para usar para proveito próprio mesmo. Glória a Deus. Amém? Amém. Então, glória a Deus. Você ora para encerrar? Oro, em nome de Jesus, vamos Amém. orar, não é? Papai, em nome de Jesus, queremos fluir. A irmã Beth Brasil colocou aqui, nada flui, mas nós queremos fluir, Senhor. Nós queremos fluir na prudência, no conhecimento, no entendimento, na sabedoria, na inteligência espiritual, Senhor. Faz com que as vozes de Satanás, suas línguas bífidas, Senhor, sejam vencidas. A sua voz maligna, Senhor, pautada em Beelzebul, Senhor, o Senhor das moscas, aquele Senhor, ao Rei da Glória, quer que façamos os nossos altares lá nos altos, junto com ele, Senhor, em nome de Jesus. Porquanto o Cristo vivo, o sétimo altar diante dos olhos dos homens, mas o primeiro altar levantado diante dos olhos de Deus, em nome de Jesus, funcione a nosso favor. O Senhor é Deus. Nós repreendemos toda obra das trevas. Ele é o nosso marido. Em nome de Jesus, nós cancelamos toda a força dos 6 maridos, ó Pai, em nome de Jesus, e nos estabelecemos naquilo que diz a tua palavra. O teu Criador é o teu marido. Em nome de Jesus, para teu louvor, para tua honra, para tua glória, o Senhor é Deus. Muito obrigada. Livra-nos do mal, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Graças Deus. a Deus. Amém? Amém. Bom, as coisas de Deus, elas são tremendas, porque assim, uma hora dessa, são 8h40, eu já teria tomado, no mínimo, um copo e meia, dois, esse aqui, ó, de Coca-Cola, porque era o meu café da manhã. Então, eu tomei agora esse copo de água, eu falei, meu Deus, quando na minha vida eu imaginei que eu fosse tomar água 8 horas da manhã? Porque eu também não tomava nem 8 da manhã, nem 8 da noite, né? Que eu fiquei anos da minha vida sem tomar uma gota de água. É anos, anos, só tomando Coca mesmo. Eu bebia Coca e leite, eram os líquidos que eu bebia. Sim, se matando. Eu bebia um copo de leite de manhã e depois o resto do dia, até dormir, só Coca. E, na verdade, hoje tomar, então eu vejo assim, que é uma coisa que para mim era impossível. Era impossível. Eu não sei nem como que eu tenho rim, eu não sei nem como que eu tenho fígado, sei lá o que abala a Coca e osso. Eu tenho tudo aqui, mas é só Deus, porque eram 4, 5 litros de coca por dia durante muitos anos sem uma gota de água. Então é só Sim, Deus para ter misericórdia. E agora eu tomando essa água, eu falei, cara, que coisa tremenda, tranquilo, bebendo minha água, sem lembrar da existência da coca, sem peso, sem nenhum tipo de nada. Só desfrutando da misericórdia, da graça, daquilo que era impossível, mas que está acontecendo. Amém? Que Deus te abençoe. Um grande dia. Fica na paz. Shalom. Até amanhã, em nome de Jesus, 7h30. amém. Shalom, shalom. Amém.